Pronto, tá gravando. Pronto. Bom, pessoal, novamente, bom dia. Meu nome é Gabriel, não pude participar ontem devido aos imprevistos, mas hoje eu estou aqui, prazer em conhecer vocês todos. A gente espera contribuir, né, para com vocês, com conhecimento acerca da programação. A gente fica bem feliz com a presença de vocês aqui. Também faço parte da equipe do Programa Alto, né, junto com Edu, André e Lara. Somos os instrutores do Programa Alto. Eu acredito que o pessoal já falou um pouco mais do Programa Alto na aula passada, apesar de terem me excluído e tal. Mas eu também faço parte. Então, pessoal, a gente vai começar hoje a falar sobre dois assuntos que são bem importantes. A gente tem a questão dos operadores, tá? Que isso aí existe em todas as linguagens, tá? De programação. E também das condicionais, que também existem em todas as linguagens de programação. É um assunto não só importante, né, na questão da programação, mas também até no dia a dia, né? Quem não usa condicional. Mas antes disso, o André vai dar uma reforçada no que foi visto na aula passada e tal. E é isso, espero que vocês gostem, pessoal. Isso, então, só relembrando um pouquinho do que a gente viu, né, na aula passada, a gente começou falando, explicando um pouco, primeiro, né, a gente falou um pouco do projeto, depois explicamos o conceito das bibliotecas e as funções que temos. Sim, Felipe, pode falar. Felipe. Ah, tá. De boa, de boa. Aí a gente viu as bibliotecas e algumas funções que elas têm, né, e o conceito delas, né, para que elas servem. Vimos também sobre as variáveis, né, o que são variáveis, as características para a gente poder criar né, uma variável e todas aquelas especificações, né, que tem para o nome da variável. Vimos também o printf e o scanf, que são as funções mais básicas que a gente tem para começar a programar. Né? E aí no final da aula de ontem a gente passou uma tarefa para casa, né, basicamente para vocês, que era para fazer o programa para calcular a média. Né? Então, quem aqui tá na aula conseguiu fazer, teve alguma dúvida, que aí, se conseguiram fazer, pode até tipo, mostrar, e aí, pra gente ver se tá certo mesmo. Vocês conseguiram? Cadê? Júlia não conseguiu. Mais alguém conseguiu? Não? Então, eu vou aqui compartilhar a tela para mostrar como que seria, né, a resolução. Deixa eu botar aqui pro... Oi? Então, basicamente, a gente tinha lá um programa que era para calcular uma média, né? E aí, a gente viu toda aquela... os especificadores, né, de um tipo de dado. E para a gente começar, para calcular a média, no caso, né, a gente pode começar primeiro pensando como o programa vai se estruturar, né? Então, pensar, primeiro eu quero colocar um printf aqui, pedir para a pessoa digitar um número, e aí eu vou depois aqui fazer um scanf para poder pegar esse número, né? Então, aqui, como eu vou calcular uma média que vai estar utilizando números que podem ser em decimais, né? Então, eu vou utilizar logo o %f, porque eu queria pegar um dado que seja flutuante, né? No caso, do tipo float. Porque o float, a gente viu, né, tem os tipos de dados que nós temos. Tem o inteiro, float e o char, né? Na verdade, esses são os principais, né? Tem muitos outros, mas os principais são esses. E aí, o float, ele é o que tem números maiores, números que podem ser decimais, né? O inteiro, ele já a, pega apenas números inteiros, né? Não com casas decimais. Então, como a gente vai trabalhar com a média, então é interessante trabalhar também com números decimais, né? E aí a gente viu na aula passada que o float vai utilizar %d
o inteiro vai utilizar o porcento %D, o float vai utilizar o porcento %F, e o char a gente não vai utilizar aqui no momento, né, mas posteriormente vai, mas utiliza o porcento %C. Certo? Então, no caso, a gente vai precisar desse porcento %F aqui para estar fazendo nosso código. Então, seria aqui para escanear um dado porcento %F, eu vou criar uma variável, que no caso seria num1, certo? Para indicar que é o primeiro número. Então aqui eu vou declarar essa variável float num1. E a gente, como viu, né, que é uma boa prática na programação, a gente sempre iniciar essa variável com o valor de 0, né? No caso de ela sendo um número, assim, a gente sempre iniciar com 0 para ela não conter, enfim, informações lixo e tal. Essa parte aqui a gente já viu basicamente como era. Aí, depois disso, eu vou querer fazer. Eu vou até copiar isso aqui. Não porque eu tô com preguiça, tá? Só para facilitar. Mas porque eu quero pegar aqui. Quero que o usuário digite outro número, tá? E aí eu vou aqui pegar o num2. E aqui eu crio outra variável que se chama num2. Certo? Então eu criei aqui, declarei aqui duas variáveis. E aqui em cada scanf desse aqui eu estou escaneando, pegando o valor dela. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, que é muito importante, é que no scanf, né, depois que a gente passa o especificador da variável que a gente quer, a gente tem que colocar o nome da variável e antes o e-comercial, né, que é para o código entender que vai pegar realmente onde essa variável está, né? O local que essa variável está, ele vai estar armazenando o valor nesse espaço. E aí agora eu vou aqui fazer uma coisa que é, para eu calcular a média, né, a gente precisa de criar uma variável aqui, float média, iniciada como 0 também. E essa média, ela vai receber, né, para a gente calcular a média, a gente precisa de fazer uma conta, né, que seria pegar o número 1 e o número 2, somar eles e dividir por 2. Né? E isso vai ser até uma coisa que a gente vai ver um pouco melhor hoje nessas aulas, que é sobre os operadores, né, que a gente vai estar utilizando. Então, quando a gente utiliza o operador de igual, a gente está atribuindo a essa variável média algum valor aqui, certo? Então, esse igual aqui, a gente vai e coloca a conta que a gente quer para calcular a média, né? Então, uma coisa como a gente está fazendo algum programa, uma conta na matemática, né? Então, a gente coloca tipo, uma variável x igual, e aí eu coloco aqui a conta para fazer. Aqui eu vou colocar entre parênteses a soma das duas variáveis, tá? Então, perceba que eu sempre coloco o mesmo, o nome da variável, né? É sempre o mesmo para o programa entender que é para pegar essa variável, certo? Então, no 1, vou estar aqui somando os dois números e eu quero dividir eles por 2. Então, o operador que a gente utiliza para a divisão é esse barra aqui, tá? Então, para a gente fazer a divisão de número ou barra, e aí a gente também vai, mais na frente, vai estar explicando um pouco melhor sobre os operadores, mas basicamente a conta que a gente vai ter que fazer é essa aqui, certo? Então, aqui eu coloco um ponto e vírgula para eu, né, a gente viu até o programa de alguns dos colegas que davam erro só porque não tem um ponto e vírgula, né? Então, coloco isso só para o programa entender que vai terminar ali. Então, depois que ele faz essa conta aqui, ele vai estar na variável média, ele vai estar colocando o valor da soma dos números. Tá? Primeiro, bora só ver como o programa está rodando até aqui, tá? Só para vocês entenderem. Ele aqui está pedindo para eu digitar um número, então eu vou, por exemplo, digitar 10. E aqui digita outro número, eu vou digitar 2. Pronto, aqui o programa está acabando porque a gente pediu para ele só fazer essa conta, mas não pedir para mostrar, né, o valor
do resultado que foi calculado. Então, basicamente a gente vai fazer aqui embaixo vai ser colocar um printf dizendo que a média entre os dois números é... E aí eu vou e coloco aqui %F, tá? Que a gente viu na aula passada. Eu vou colocar aqui o barra enter já. A gente viu que esse %F, quando a gente coloca no printf, ele está dizendo que eu vou, por exemplo, colocar ali o valor de uma variável, né? Então, depois dessas aspas aqui, a gente coloca vírgula e a variável que a gente quer que seja colocada, né, nesse lugar aqui. Então, basicamente, aqui eu vou querer colocar o valor da variável média. Então, eu vou rodar de novo aqui o código e a gente vai ver funcionando. Ele vai pedir para digitar um número, eu digito 10, 2, e aí ele diz aqui, a média entre os dois números é, e aí coloca 6. Então, dá para ver que o programa está funcionando direitinho, né? Se eu fizer com, sei lá, aqui para dar algum valor ímpar, vamos ver, 5 e 6. Então, a média entre os dois números é 5,5, né? No caso aqui vai dar, a soma vai dar 11. E aí a média dá isso aqui. A gente pode, se quiser, né? Fica a critério assim de quem está programando e tal. Mas é também interessante a gente colocar, por exemplo, nesse printf aqui, a gente colocar a média entre quais, no caso, esses números aqui. Tipo, a gente tem uma forma de escrever esses números que o usuário escolheu nesse printf aqui. Que aí seria basicamente, eu vou mudar esse printf aqui para ser a média entre, e aí eu coloco %F, que seria o primeiro número, e outro %F, seria o segundo número. Então, quando eu coloco essa vírgula aqui, depois do printf, eu posso colocar as variáveis que estão nesses lugares aqui, né? E aí a gente tem que seguir na ordem, tipo, do que a gente quer. No caso aqui, a primeira coisa que está vindo é a média. Mas no caso a média é esse último %F que eu coloquei. Então, antes da média vai ter esse primeiro aqui, seria o num1, depois o num2 e por fim a média, certo? Então, basicamente aqui, a média entre esse primeiro %F vai pegar o num1, o segundo %F pega o num2 e o terceiro pega essa média aqui, beleza? Então, basicamente, quando eu rodar o programa aqui, vai pedir para digitar um número, eu digito aqui 4 e 20. Então aqui ele pegou. A média é entre 4, enfim, ele bota esses mais de 0 aqui só para, enfim. E aí ele coloca a média entre 4 e 20 é 12, beleza? Então, basicamente o programa que aí a gente queria para calcular a média é esse. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quem conseguiu fazer no computador, pode dizer, mas acredito que não tenho tantos problemas. Vocês conseguiram entender? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Alguma parte ficou meio nebulosa? Dá uma olhada aqui no chat. Ok, Gabriel tirando dúvidas. Julia falou que nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, hein? Então vocês entenderam direitinho. Isso. Boa, boa. Sim. Escutei um sim. Isso foi uma tentativa de falar um sim, só que minha voz bugou. Essa aquele tá. sim. Então tá Massa, bom. então. Pronto, André. Tem mais alguma coisa a falar? Eu acredito que seja isso. Agora a gente vai partir para o nosso segundo e último dia, né? De
conteúdos que a gente preparou para essa palestra, porque essa palestra aqui basicamente é só uma introdução, né, do que vai ser para vocês quando forem, né, entrar no curso, no pegar tipo, já ter uma base, né, do que é a linguagem C. Né? Então a gente vai ver sobre os operadores que nós temos na linguagem C, né, os tipos e quais são eles, e também sobre a estrutura condicional. Então agora Edu vai falar um pouco sobre os nossos operadores. Pronto. Deixa eu só me hidratar. Ok. Olá pessoal, novamente estou aqui e hoje nós vamos falar um pouco sobre os operadores, certo? Como vocês já conseguiram notar no exercício que a gente passou para vocês, né, na aula de ontem. De que horas acaba essa aula? Mesmo horário de ontem? Sim, Julia, mesmo horário de ontem. Como vocês conseguiram notar nessa atividade que a gente passou para vocês, ela exigia que vocês utilizassem alguns operadores da matemática para poder realizar o cálculo das médias, certo? E isso foi totalmente proposital. A gente já sabia que vocês iam precisar fazer isso. E a ideia era justamente essa. Era que vocês meio que corressem atrás, dessem uma pesquisada mais a respeito, para que vocês já tivessem uma noção prévia e também para que vocês conseguissem aprender por vocês mesmos, tá entendendo? É muito importante realizar essa prática para até questão de fixação, o aprendizado ele fica melhor. Então, vamos lá. Pode passar o slide, por favor? Boa. Bom, no meio da programação, a gente possui alguns operadores na linguagem, mas especificamente na linguagem C, os operadores fundamentais que a gente possui são justamente os operadores aritméticos, os relacionais e os lógicos, certo? Os operadores aritméticos seriam aqueles mais usuais que a gente já costuma ver no dia a dia e que a gente já até utiliza na própria matemática. Passa o slide, por favor. Que seriam justamente os operadores que a gente utiliza para fazer cálculos matemáticos. Dentre eles a gente tem a operação de adição, a operação de subtração, a operação de divisão, que é o próprio barra, como vocês conseguiram notar no exercício, que era utilizado para poder fazer a divisão da soma dos valores pelo número de valores. E a gente também tem a multiplicação, ou seja, o produto entre dois valores, que é representado na programação pelo asterisco, certo? Só que além desses, a gente também possui um quinto operador, que ele é um tanto quanto especial, tanto no seu símbolo quanto na sua funcionalidade, certo? Geralmente a gente não costuma utilizar ele muito na matemática, mas ele é o operador de módulo, também chamado de operador de resto da divisão. E como esse segundo nome ele sugere, né? Ele retorna para o usuário, ou seja, ele retorna de uma expressão matemática o resto da divisão entre dois números, certo? Um exemplo, se a gente utilizasse esse operador junto com o número 3 e o número 2, ele retornaria o número 1, porque o número 1, o valor 1 é justamente o resto da divisão entre o número 3 e o número 2. A gente pode até fazer aí um papelzinho ou de cabeça. Eu vou perceber que 3 dividido por 2, matematicamente falando, a gente já converte para um e meio, mas se a gente fizesse aquele exemplozinho da divisãozinha, a gente ia ver que 3 dividido por 2, aí 2 não consegue dividir 3, né? Então a gente joga 1, aí depois repete 2 do outro lado, aí subtrai, e o resto dessa divisão ia ser 1, tá entendendo? Bom, esses são os operadores aritméticos e a gente utiliza eles para poder fazer as operações matemáticas dentro da programação, certo?
O segundo conjunto de operadores que a gente possui são os operadores relacionais. Esses operadores, eles são mais utilizados geralmente junto com condições, expressões condicionais. E basicamente eles expressam uma, como o próprio nome já diz, né, é um pouco óbvio, eles expressam uma relação entre dois valores ou duas variáveis, certo? E quais são eles? A gente tem o operador de maior que, o operador de o operador de maior que, o operador de maior ou igual que, o operador de menor que, o operador de menor ou igual, e a gente também tem o operador de igual. E também tem o operador de diferente, certo? Vamos por partes. Geralmente a gente costuma os dois primeiros, quer dizer, dois dos três primeiros já são bastante comuns também no nosso dia a dia, que são os operadores de maior que e menor que, certo? Até aí tudo bem. A gente entende que a gente utiliza eles para poder expressar uma relação entre dois valores, onde um valor ele é maior do que o outro ou um valor é menor do que o outro, certo? Até aí tudo bem. Já os operadores de maior igual e menor igual, geralmente eles são expressos na matemática com o símbolo de igual, ele é o segundo tracinho embaixo do operador, certo? Mas como a gente não tem condições de reproduzir esse símbolo na programação, esse operador ele é representado na programação como o próprio símbolo de maior ou igual junto com o sinal do igual, certo? Opa, eu acho que eu confundi. Ele é representado pelo símbolo de maior que junto com o símbolo de igual. Já o símbolo de menor que é junto com o igual, certo? Então, esse símbolo maior que junto com o igual, esse seria o maior ou igual que. Enquanto o outro seria o menor igual que. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Tudo certinho? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu, pessoal? Tô olhando aqui o chat ninguém tem nenhuma dúvida não, por enquanto. Tranquilo, tranquilo. Tudo bem, então. Bom, fora esses quatro primeiros operadores, a gente também possui os operadores de igualdade e de diferença, certo? O operador de igualdade, ele é um tanto quanto diferente. Foi um pouco irônico essa frase que eu disse, mas tudo bem, deixa eu reformular. O operador de igualdade, ele é um pouquinho mais especial do que a gente costuma ver no dia a dia, justamente porque geralmente na linguagem de programação, o próprio símbolo de igual, ele é utilizado para a atribuição de um valor, certo? Como vocês puderam ver na aula de ontem, quando a gente estava declarando uma variável, a gente via que a gente declarava o nome da variável, depois colocava o símbolo de igual e em seguida dizia um determinado valor que essa variável ia possuir, certo? Então, quando a gente faz, por exemplo, média igual a 10, a gente não está dizendo que a média é igual àquele valor. A gente está dizendo que a média vai receber aquele valor, certo? A variável média vai receber aquele valor. Então, na programação, o símbolo de igual sozinho, ele é utilizado para atribuição de valor. Você vai dizer para uma variável que a partir daquele momento ela vai assumir aquele determinado valor. Então, para a gente poder utilizar a expressão de igualdade na linguagem C e até mesmo em outras linguagens, a gente utiliza o sinal, ou melhor, o operador igual igual, certo? Esse, por sua vez, ele serve para expressar uma relação de igualdade. Então, se a gente quiser dizer que uma variável é igual a outra, ou quiser comparar essas duas variáveis, se elas são iguais, a gente utiliza o sinal, o operador igual igual. Já o operador de diferença, ele também é um pouquinho mais especial do que o que a gente costuma ver no dia a dia, justamente pelo fato do que na matemática o sinal de diferença é representado pela igualdade com traço no meio, certo? Um pouco na diagonal. Só que novamente a gente não consegue reproduzir esse símbolo na programação, então a gente utiliza a representação
de exclamação igual, certo? Desta forma, a gente está dizendo que um valor ou uma variável ela é diferente de outra variável, certo? Até aí tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, o pessoal colocou que não. Júlia disse que tá tudo certo, que ela tá entendendo tudo e que se eu Vai dar bobear aula um na pouco, próxima daqui a classe. pouco ela já tá dando aula aqui. Então tá certo. Uhum. Eu vi isso também. Se ela disse isso, então tá tranquilo. Pronto, André. Pode passar o slide, por favor. E beleza. Por último, a gente possui o terceiro conjunto de operadores, certo? Que no caso, primeiro a gente teria o operador os operadores aritméticos, depois os operadores relacionais e por último a gente teria os operadores condicionais, certo? Tô certo mesmo, Não, tá Gabriel? errado. É os lógicos. Ah, sim, desculpa, os operadores lógicos. Eu achei até estranho, por um segundo fugiu É. na minha cabeça o nome dos Ele operadores. é novato, gente, ele é novato. Perdão, É Tá som, pessoal. né? O fazendo som, né? O som. programação. Eu tava pensando em outra coisa. Os operadores lógicos, ok. Que no caso seriam justamente os operadores e, certo? O operador ou e o operador de negação. Calma, vamos por parte. Primeiro a gente tem o operador e. E o que basicamente ele expressa? A gente utiliza ele quando também, geralmente em expressões condicionais, quando a gente quer afirmar ou quer verificar se ambos os valores são verdadeiros, certo? Por exemplo, a gente tem duas variáveis, uma chamada idade 1 e a outra chamada idade 2. Dentro dessas variáveis, elas possuem valores inteiros, certo? E que esses valores representam a idade de duas pessoas. E a gente quer verificar no nosso programa se essas duas pessoas possuem a mesma idade, certo? Então, dentro de uma estrutura condicional, que vocês vão ver mais para frente, dentro de uma estrutura condicional, a gente vai realizar uma verificação se ambas as variáveis possuem o mesmo valor. E para isso a gente utiliza o operador e, de tal forma que a idade 1 e a idade 2, quer dizer, a idade 1 é igual a um determinado valor e a idade 2 também é igual a esse valor, certo? Se ambas as variáveis forem de fato iguais e possuírem o mesmo valor, essa expressão como um todo ela vai ser verdadeira, tá entendendo? Já o operador ou, por outro lado, ele não necessariamente necessita que ambas as variáveis ou ambos os valores sejam verdadeiros. Se apenas um dos valores forem verdadeiros, a expressão como um todo ela já se torna verdadeira. De que forma? Eu tenho novamente duas variáveis idade, uma idade 1 e a outra idade 2. A primeira pessoa, que representa a idade 1, eu sei que ela possui, digamos, 15 anos, certo? Já a segunda pessoa, que representa a variável idade 2, eu não sei quantos anos ela tem, certo? Beleza. No meu programa, eu posso verificar se a variável idade 1 ela é igual ao valor 15. Ou seja, se a valor idade 1, o valor da idade 1 é igual a 15. Ou o valor da idade 2 é igual a 10. Vamos dizer que o valor da idade 2 seja 9, por exemplo, mas eu não sabia o valor dela, então eu disse que era 10. Dessa forma, eu estou afirmando que uma expressão, uma condição, ela é verdadeira, certo? Porque 15 é igual a 15, só que a segunda é falsa, porque 10 não é igual a 9, essa é diferente. Só que, como eu estou utilizando o operador ou para fazer essa validação, ou seja, se um é verdadeiro ou o outro é verdadeiro, automaticamente essa expressão ela se torna verdadeira, porque um deles já é verdadeiro, certo? De certa forma, de maneira geral, o operador e necessita que ambas as expressões sejam verdadeiras, para que a expressão como um todo seja verdadeira.
O operador OU, por outro lado, ele necessita que apenas uma das duas expressões seja verdadeira, certo? Caso uma delas seja verdadeira, a expressão inteira é verdadeira. Caso ambas sejam verdadeiras, a expressão também ela é verdadeira, obviamente. E caso ambas as expressões sejam falsas, aí não tem jeito, a expressão ela é falsa de todo jeito, certo? Relaxem que se ficar um pouco... Eu caí. Ah, isso é Gabriel falando? Acho que é Gabriel. Ah, então tá tranquilo. Eu pensei que era alguém com dúvida. Relaxem que se ficou um pouco nebuloso, a gente vai fazer alguns exercícios com vocês, justamente utilizando esses operadores, para que vocês possam entender na prática como é que eles funcionam. Por último, a gente possui o operador de negação. Basicamente, o que ele vai fazer é inverter o valor de uma determinada expressão, certo? Se uma determinada expressão for verdadeira e a gente utiliza esse operador nessa expressão, ela automaticamente se torna falsa. E se ela for falsa e a gente utilizar esse operador, ela automaticamente se torna verdadeira, certo? Ele é um operador de negação e ele serve para inverter o valor dessa expressão. Na linguagem de programação, quando a gente trabalha com verdadeiro e falso, a gente costuma dizer que esse tipo de dado ou esse tipo de valor se chama valor booleano. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os valores booleanos eles expressam justamente a ideia de verdadeiro e falso. Então, para esse operador de negação, ele vai inverter justamente o valor booleano. Vocês podem enxergar ele como se fosse a multiplicação por menos 1 de uma expressão matemática, certo? Se você tem um valor e ele é positivo e você multiplica por menos 1, automaticamente esse valor ele se torna negativo. E se ele já era negativo e você multiplica por menos 1, ele se torna positivo, certo? Essa seria mais ou menos a ideia que esse operador de negação ele transpassa. E pronto, pode passar o slide, por favor. Ok, agora a gente vai falar um pouco sobre as estruturas condicionais, certo? Que são justamente um dos blocos de construção da programação que utilizam bastante desses tipos de operadores, certo? Existem algumas características especiais entre umas estruturas de programação, umas estruturas condicionais em relação a outras, mas aqui, nesse momento, a gente vai trabalhar com a estrutura de programação, a estrutura condicional if, else, certo? Gabriel ele vai começar a falar agora e ele vai explicar para vocês como é que essa estrutura ela funciona de fato. Gabriel, estás por aí? Tô aqui, era só para dar um medo mesmo. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho e tal? Porque eu tinha caído agora há pouco. Tudo. Vocês estão conseguindo me ouvir, então? Bom, deixa eu só fechar aqui uma coisa. Pronto. Bom, pessoal, quando a gente fala de estruturas condicionais, a gente não está se remetendo somente a um assunto na área de programação, tá? Quando a gente fala em estruturas condicionais, eu acho que pelo próprio nome já diz, a gente já consegue entender que nós estamos falando de condições, tá? E essas condições justamente se remetem a ações. Por exemplo, eu acho que eu não fui o único contemplado com essa frase. Se você fizer isso, apanha. Pois é, quando a gente é menorzinho, geralmente a gente escuta essa frase, mas se a gente for analisar a estrutura condicional dessa frase, nós vamos ter uma ação, que vai ser justamente apanhar, e essa ação só vai acontecer se eu realizar uma determinada coisa. E no dia a dia a gente usa as condições para várias coisas, até mesmo na hora de escolher um pedido, por exemplo, no restaurante, nós temos as opções e dentro de determinadas condições nós escolhemos os nossos pedidos e temos consequências, né? Por exemplo, sabor. No âmbito da programação, as estruturas condicionais elas são responsáveis por fazer o nosso programa decidir entre uma coisa ou outra. Ou seja, em determinado momento do nosso programa, ele precisa ter que escolher entre uma coisa ou outra. E o que vai fazer ele escolher são justamente as condições. Se isso aqui acontecer, eu vou escolher essa coisa. Se aquilo ali acontecer, eu vou escolher aquela outra coisa. As estruturas condicionais, elas justamente nos remetem, pode passar, André, a essa ideia de dois caminhos.
Ou seja, eu posso ir por aqui se isso acontecer, e eu posso ir por aqui se isso acontecer. Beleza? É um assunto importantíssimo, não só na linguagem C, como em todas as linguagens de programação. Obviamente que o modo de se utilizar, né, as estruturas no nosso código, elas vão diferir um pouquinho, mas assim, é um assunto que existe em todas as linguagens de programação, pelo menos a ideia de que eu vou realizar uma ação se determinada condição existir. Beleza, pessoal? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Pessoal, sim, pronto, beleza. Bom, tendo isso como base, no dia a dia nós usamos muito a palavra se, por exemplo. Ah, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se nós fizermos isso. Na programação também, só que esse se vai aparecer em inglês com if. E a gente também tem o uso do se não. Por exemplo, uma aplicação numa frase normal seria: se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se não, vai acontecer essa outra coisa. Ou seja, se a gente for levar isso para o âmbito da programação, a gente vai ter o if e o else. Pode passar duas vezes o slide, André. Já já depois eu falo. Bom, na programação nós vamos ter justamente o if e o else. Esse if e else, no caso da linguagem C, ele vai justamente nos submeter a essa questão de: se essa condição aqui for verdadeira, eu vou realizar uma determinada coisa. Caso contrário, eu vou realizar essa outra coisa. Se a gente analisar essa estrutura aí que está aparecendo na tela, pessoal, a gente vai ver que isso justamente está aparecendo da forma que eu falei. A gente vai ter o if, tá? E vai ter lá a condição. Para isso é importantíssimo o conhecimento de operadores, tá, pessoal? Porque é através desses operadores que justamente a gente vai fazer uma comparação, a gente vai checar se um valor é maior do que o outro. Por exemplo, se a gente quer que só seja printado valores pares, por exemplo, a gente vai ter uso dos operadores ali na condição. Ou seja, se aí com o uso dos operadores eu vou definir o que seria um número par, por exemplo, isso aí a gente vai ver com mais calma, não precisa se enrolar nessa parte. Mas se determinado número for par, o que é que eu vou fazer? E tem lá a instrução. Nesse caso aí, pessoal, quando nós temos somente uma instrução, nós podemos colocar exatamente do modo que vocês estão vendo na tela. Obviamente, isso dentro do nosso código, dentro da função principal, com as bibliotecas incluídas, tudinho certinho. Mas quando temos somente uma condição, não uma condição, mas uma única instrução, no caso para o if e uma outra para o else, nós podemos colocar exatamente dessa forma que está aparecendo aí, tá bom? Nós vamos ver com mais calma, no código, mais tranquilo. Mas até aí tranquilo, né, pessoal? Acredito que sim. Bom, eu vou aqui abrir o... Cadê? Compartilhar aqui minha tela. Um minutinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, sinta-se à vontade para levantar a mão também, tá? Pode levantar a mão, pode gritar, não gritar não, mas pode falar, pode escrever se quiser. Zero bronca. É importantíssimo que vocês entendam. Tipo, o único objetivo da gente aqui é fazer com que vocês compreendam, tá? Não precisa ter vergonha de perguntar ou nada. Eu mesmo, quando comecei a aprender, eu era muito enrolado. Não conseguia, sei lá, um printf eu não conseguia entender direito. Bom, acredito que vocês estão vendo minha tela. Tá dando pra ver aí certinho. Tá sim, Entendeu tá até dando pra agora? ver. Bom, pessoal, aqui nós temos justamente a nossa... Vocês ignorem isso aqui, isso foi um teste que eu estava fazendo. Nós temos aqui a nossa inclusão de bibliotecas. Eu acho que o pessoal já falou. Quando eu quero comentar alguma coisa, eu posso colocar barra e o asterisco ou barra barra. Então eu vou colocar aqui libs. Essas são as minhas libs, tá bom? Aqui embaixo eu tenho a minha função principal. Só para a gente reforçar... Pra gente reforçar tudinho, eu tenho a minha função main, que vai ser a minha função principal, tá? E aqui no caso, vamos simplesmente printar alguma coisa para testar se está tudo funcionando. Vou printar oi, vou rodar. Eita, esqueci do ponto e vírgula. Oi, tudo certo. Agora bora começar aqui. Vamos pensar, pessoal, que por exemplo a gente está indo para... Ô, Gabriel, posso Oi, interromper rapidinho? Já pode, interrompendo? pode. Gente, vocês estão conseguindo ver direitinho a tela? As letras são muito pequenas, tá dando para enxergar direitinho o código, a tela tá muito clara.
Qualquer coisa a gente pode colocar mais escuro também. Deixar o tema escuro. Tá ótimo. Então tá, acho que Show, tá bom. show. Beleza. Qualquer coisa você bota o tema escuro pra dar um Como é contraste que eu maior. faço? Eu tava tentando botar, mas Ali não consegui no não. menu esquerdo Ih, superior. Aí. Ali embaixo tem uma luazinha. nossa. Ficou Agora tá. melhor, pessoal? Nossa, velho. Agora tá muito hacker. No começo do primeiro dia, o pessoal aqui falou que a primeira coisa que eles pensavam em programação era aquela tela preta com aquelas letrinhas verdes e o pessoal hackeando a NASA. Ah, pô, é. Ah, mas tem umas brincadeirinhas que dá pra fazer aí. Mas sim, pessoal, bora, voltando. Bom, aqui nós vamos fazer um exemplo bem simples, tá? Só para a gente começar a se familiarizar com o que são as estruturas condicionais, tá bom? A gente não vai agora aprofundar muito, mas à medida que a gente for fazendo programas e mais programas, softwares e softwares, a gente vai desenvolvendo isso, tá bom? Aqui primeiro vamos fazer uma coisa bem simples. Eu vou pedir para alguém digitar um número, digite um número, tá? Vou colocar um barra N aqui. É importante colocar o ponto e vírgula, tá, pessoal? E aí eu vou usar um scanf, tá? Eu vou primeiro criar uma variável que vai receber esse número. Como o que eu tenho em mente é trabalhar com números inteiros, tá, pessoal? Então eu vou criar uma variável do tipo inteiro e no meu scanf eu não vou colocar float, tá? Eu vou colocar referente ao número inteiro. Então eu vou criar uma variável do tipo inteiro, tá? Ela vai se chamar num. Eu vou atribuir 0 aqui. Como eu iria atribuir essa variável, não necessariamente eu preciso colocar aqui o 0, porque eu já vou atribuir alguma coisa a ela. Porém, é bom colocar sempre o 0, porque vai que eu mudo alguma coisa no meu código e esqueço que ela pode estar pegando algum valor lixo, tá? Então é bom iniciar variável com 0, tá bom? E aqui no meu scanf, pessoal, vou receber um valor do tipo inteiro, tá? E aqui, esse valor vai ser atribuído a num. E a num. Beleza, beleza. O que é que eu quero? Eu quero que, se esse número for o número 1, ele printe você digitou o número 1. Caso esse número não seja o número 1, ele printe, você escreveu um número diferente de 1. Isso é para a gente começar a se familiarizar. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? A partir de agora, com esse conhecimento de estruturas condicionais, o nosso código ele ganha capacidade de decisão. Ele vai decidir se uma coisa vai ser dessa maneira ou de outra, baseado nas condições que eu estou estabelecendo. E quais são essas condições? Eu acabei de digitar um número e eu quero que, se esse número for igual a 1, o que é que ele vai fazer? Ele vai printar você digitou 1, ponto e vírgula aqui no final. Caso contrário, ele vai printar você digitou um número diferente de 1. Beleza? Colocar aqui o ponto e vírgula no final, colocar o barra N, que é para dar quebra de linhas. Chegar aqui, colocar o barra N, chegar aqui, colocar o barra N, checar se está tudo com barra N. Pronto, pessoal. Dá só um espaçozinho aqui. Vamos rodar isso aqui. Digite um número. Eu vou digitar o número 1, tá? Ele colocou, você digitou o número 1. Agora eu vou rodar o programa de novo. Digite um número. Digitei o número 2 e ele disse, você digitou um número diferente de 1. O que aconteceu aqui foi que o meu programa, ele chegou aqui, por exemplo, criou uma variável chamada num, ele printou na minha tela, digite um número. Após isso, ele pegou e esperou um dado do meu teclado. E esse dado, ele atribuiu a minha variável num. É um dado do tipo inteiro que ele está esperando. Digitei o número 2, ele atribuiu esse número 2 à minha variável num. Então, num, deixa eu só fazer um comentário. Num, considerando esse número que eu digitei, num aqui, ele vai estar valendo 2. Ele vai ser igual a 2, tá bom? Num aqui vai ser igual a 2. E aí ele chegou na minha condição.
Ele disse, se num for igual a 1, eu vou printar você digitou 1. Só que olha o que aconteceu. Aqui num está valendo 2, então ele checou se isso aqui era verdadeiro. Num vale 1, e ele percebeu que num na realidade não vale 1. Então, ele viu, num vale 1? Não, num não vale 1. Então, eu vou printar isso aqui. Ou seja, se num vale 1, eu printo isso. Caso contrário, eu printo isso aqui. Agora, bora ver o que acontece quando eu coloco 1, como a gente viu aqui. Vou rodar de novo. Vou colocar o número 1. E o que aconteceu dessa vez é que o meu programa ele fez todo esse procedimento até aqui, atribuiu esse valor 1 à minha variável num, e agora ele checou se num é igual a 1, e ele percebeu que sim, ele viu que o valor que estava aqui em num era 1. Então, o que é que ele pegou? Ele entrou nesse bloco aqui de informações, de instruções, perdão, e colocou você digitou 1. Mas, pessoal, uma coisa que é importante a gente salientar aqui é que eu coloco as instruções dessa maneira quando eu só tenho uma instrução a cada bloquinho desse. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Bom, é importante, pessoal, salientar que eu só coloco dessa maneira quando eu só tenho uma instrução no if e uma instrução no else, tá bom? Caso eu tivesse mais de uma instrução, como é que eu faço? Beleza. Se eu tiver mais de uma instrução, a estrutura que eu tenho que utilizar é essa aqui, ó. Coloco assim. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Para facilitar. Eu vou colocar assim. Isso aqui dentro de chaves, beleza? E aqui eu vou colocar printf. Você digitou o número 1. Vamos supor que eu quero colocar uma outra instrução. Parabéns. Você acertou o número. Vou colocar um /n aqui, /n aqui. Mas pronto, agora nós temos mais de uma instrução. Ou seja, eu tenho o printf, você digitou o número 1, e eu tenho também o printf, parabéns, você acertou o número. Agora, pessoal, nessas condições aqui, eu tenho que colocar as chaves, tá bom? Ou seja, com o uso das chaves eu estou dizendo, olha, se isso aqui for verdade, se num for igual a 1, eu vou executar as instruções que estão dentro desse bloco definido por essas chaves. Ah, Gabs, por que você não utilizou somente sem as chaves? Porque eu só posso utilizar sem as chaves dessa maneira aqui, quando eu só tenho uma única instrução. Até aí, tranquilo? Alguém com alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo? Pessoal, tudo bem. Obrigado, Júlia. Júlia é a única pessoa que fala. Eu demoro, tipo, quando o senhor pergunta e eu não respondo na hora, é porque eu tô pensando no que é que eu posso falar. Aí por isso fica, tipo, um pouquinho demorado. Nada, tranquilo, tranquilo. Mas tá dando para entender, né? Tá sim. Ah, show. Pronto. Aí, beleza. A gente viu aqui que não era 1, e devido a isso eu executo esse bloco. O mesmo acontece para o else, tá, pessoal? Se o else ele também tiver mais de uma instrução, eu também devo colocar as chaves. Eu também posso colocar essas chaves, mesmo que só tenha uma única instrução, tá? O fato de eu não utilizar chaves quando eu só tenho uma única instrução é opcional, porque facilita, não preciso estar colocando chaves, tá? Mas eu posso usar da mesma maneira. Eu já usei muito chaves por um costume, mesmo quando só tinha uma única instrução, tá bom? Bora executar esse código aqui. Eita, eu esqueci de colocar alguma coisa, esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Acabei de colocar. Executar. Digite um número. O que vai acontecer agora? Eu vou digitar o número 1. O que é que eu espero que aconteça? Ele faça tudo isso aqui que a gente já viu, entre aqui e execute esse bloco de instruções, tá bom? Número 1. Se a gente olhar, a gente conseguiu. Parabéns, você digitou o número 1. Parabéns, você acertou o número. Ele executou esse bloco. Agora, bora checar se eu tivesse colocado isso sem as chaves, o que é que aconteceria? Fazer assim, ó. E aqui ele já deu um erro, tá vendo?
Porque a gente tem esse bloco de informações aqui, que no caso a gente está colocando aqui, eu esqueci a palavrinha, na indentação do if, porém a gente não colocou as chaves, tá bom? Então é sempre importante quando eu tiver mais de uma, mais de uma instrução que eu coloque as chaves, tá? No caso aqui ele deu um erro justamente porque tinha uma estrutura antes do else. A gente tinha um if e antes do else a gente tinha um negocinho aqui, um printf. E aí ele deu erro, porque ele pensou que esse printf não estava dentro do if. Bora executar de novo quando eu coloquei as chaves, só para confirmar que realmente é isso. Mas agora eu não vou digitar o número 1, eu vou digitar o número 2, beleza? E você digitou um número diferente de 1. Aqui a gente pode ver que utilizando as chaves eu também posso colocar somente uma única instrução, tá? Agora, Gabs, Oi? mostra só uma coisa. Tipo, quando tu tirou as chaves lá, aí, só pra a galera entender essa questão da indentação. Que aí, tipo, ficou as duas na mesma indentação do if, né? E aí ele deu um problema. Mas, tipo, É se tu por causa colocar do esse... else. Exato. Se tu colocar, tipo, o segundo printf nessa indentação, Ele dá erro por causa ele do dá... else. Porque aqui dá no erro, né? caso, é o else que tá, por exemplo, eu não posso colocar if, else, tipo, um bagulho no meio, tá ligado? Pois é. Um comando no meio. Uhum. Então aqui o que ele pensou, pessoal, foi que, tipo, esse primeiro printf, o erro aqui, por exemplo, se eu tirar esse else aqui e executar esse código aqui, o que vai acontecer aqui? Ah, Gabs, o que é que aconteceu? Você disse que não poderia colocar mais de uma única instrução sem as chaves e ainda assim o programa rodou sem erro. Mas aí se eu executar aqui, pessoal, olha, se eu colocar o número 2, ele ainda assim printa. Parabéns, você acertou o número. E a gente pode pensar, como é que eu acertei o número se eu não coloquei o número 1? Porque o programa, quando eu não coloco as chaves, ele entende que a única estrutura que está participando do if, a única instrução que está participando do if, é esse printf aqui. Então, esse printf está participando do if, tá? Então, se num for igual a 1, eu vou printar isso aqui, mas esse outro printf é como se fosse um comando qualquer no meu programa, como se ele tivesse assim, ó. Depois que acabou o if, vem ele. E isso vai gerar uma diferença enorme no nosso código, porque se esse printf ele não está dentro do if, ele não está submetido a nenhuma condição. Ou seja, independente do meu número ser 1, 2, 3, 4, ele vai aparecer. Porque é como se eu tivesse, se o número for 1, eu printo, você digitou 1. Acabei isso aqui, e aí depois de tudo, eu printo, parabéns, você acertou o número. Aquele erro que estava aparecendo ali anteriormente não era por causa de dois printfs, mas sim do else, porque eu não posso colocar if e entre o if e o else eu colocar um comando dessa maneira aqui, olha. Vou colocar aqui. Else. Não posso colocar dessa maneira. Printf. Vou colocar aqui, você digitou outro número. E eu não posso, no meio desses dois, colocar um comando assim, olha. Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui. Eu não posso colocar um comando aqui, nessa região aqui, ó. Beleza? Eu posso colocar, se eu colocar as chaves e fizer essa próxima instrução ficar contida no if, tá? Mas eu não posso colocar um comando aqui entre essas duas coisas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui como é que estava antes, lá de onde a gente estava. Tá o else, tá bom? Então o erro que ele dá aqui é justamente esse, ó, porque eu coloquei esse printf aqui entre o if, porque o meu if só vai até aqui, já que eu não estou usando chaves. E o else pega isso aqui. E eu atolei um comando no meio desses dois, aí ele dá um erro, tá? Mas aí eu posso fazer assim, tá? Esse erro não é por causa do em si de porque tem dois printfs, um está dentro do if e o outro está fora. Não é por causa disso, mas sim porque entre o if e entre o else eu coloquei outro comando, beleza? E como vocês puderam ver também, tipo, o if ele funciona sozinho sem necessariamente ter um else, né? Tipo, a condição ali ela vai ser analisada mesmo não tendo else, né? Vai dependendo do que você quer fazer no código, né?
Tipo, se você quer que a condição não for aceita e faça alguma coisa, mas também você pode só colocar um if, né? E não necessariamente precisa ter uma ação que ele vai fazer sem, enfim, sem essa condição sendo aceita. Pois é, sim, André bem colocou aí. Eu não preciso necessariamente usar o else, tá, pessoal? O else é como se fosse uma condição contrária. Tipo, se eu fizer isso, ia acontecer, beleza. Caso contrário, eu faço aquilo. Mas não necessariamente a gente precisa ter esse caso contrário. A gente só precisa ter, por exemplo, se o num for igual a 1, eu vou printar isso aqui. Vamos ver o que acontece. O que é que eu espero que aconteça? Se o número que eu digitar for igual a 1, ele executa isso aqui. Gabs, e se o número não for 1? Ele simplesmente vai chegar nessa parte aqui, vai verificar se é 1. Não é igual a 1? Então eu vou para a próxima parte do meu código. A próxima parte do meu código é o return 0. O return 0 vai fazer meu código acabar. Então o que eu espero é que, caso o número seja 1, ele vai executar isso. Caso o número não seja 1, ele simplesmente não vai executar o que está nesse if aqui, porque ele vai checar que a condição é falsa, e vai para a próxima parte do meu código tranquilamente. Aqui no caso, a próxima parte do meu código é o return 0. Tá? Eita. Vou colocar aqui, digitei 1. Eita. Parabéns, você acertou. Caso contrário, se eu digitar 2, ele vai simplesmente finalizar o código, como aconteceu aqui. Finalizou o código. Agora, pessoal, para a gente poder fixar isso melhor, a gente vai dar uma olhada em alguns programas. Eu vou pegar aqui uma listinha de programas. Eu acho que eu só estou compartilhando a guia. Checa aí para mim, por favor. Só tá, Tu já só mudaste tá de Tá guia? guiando. aqui. Já mudei de Então guia. tá compartilhando só a guia. Pronto, eu vou pegar aqui. Deixa eu só abrir aqui, que é um local quando eu botei os programas que a gente vai testar. Tá? Hum, tem aqui guardado. Bom, a gente vai inserir um numerador, tá, em um denominador. Esse vai ser o próximo programa que a gente vai ver. E a gente vai verificar se o denominador for 0. Caso o denominador não seja, a gente vai printar a fração na tela. Ô Gabs, Caso ele seja 0, oi? deixa eu te interromper. Fernando, não estás compartilhando na outra guia não, viu? Não, só estou lendo o programa. Tá. Vou colocar aqui. Vou colocar um comentário, pessoal. Vou apagar isso aqui tudinho. Vou colocar o comentário explicando o que é que a gente vai fazer. A gente vai inserir o numerador e o denominador de uma fração. Tá? A gente vai verificar se o denominador vai ser 0. Caso ele não seja, a gente vai printar a fração na tela, e caso seja, a gente vai printar que é 0. Ou seja, se o denominador for 0, a gente vai pegar e printar que é 0. Tá bom? Só um minutinho para eu checar uma coisa aqui. Como é esse programa que está aqui? Caso o numerador seja... A gente vai fazer só uma modificação, tá, pessoal? Caso o denominador for 0, a gente vai printar aqui uma indeterminação. Na matemática, pessoal, quando a gente divide um número por 0, a gente tem uma indeterminação matemática, tá bom? É diferente de eu dividir 0 para 2. 0 para 2 vai ser 0. Porém, se eu dividir 2 para 0, eu tenho uma indeterminação matemática, tá bom? Então, no caso, pessoal, a gente vai fazer um programa que, caso o denominador não seja 0, ele vai printar a fração. Caso seja 0, ele vai pegar e dizer que é uma indeterminação matemática. Beleza? Até aí tranquilo? Dá para entender o que o nosso programa vai fazer? Deu para entender o que o nosso programa vai fazer. Pessoal. Vocês ainda estão por aí ou eu caí? Eu não entendi o que o senhor falou agora, eu não ouvi. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui. Ver se dá pra... Deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Botei pra abrir aqui, mas por algum motivo ele não abriu. Pronto, abriu agora.
Eu vou tentar compartilhar isso aqui. Deixa eu ver se vai. Para apresentação. Nova guia. Vê se vai, quando eu colocar para compartilhar a tela toda, se vai aparecer o sketchbook aí. Tá aparecendo? Tá, Edu? Tá tá sim. aparecendo. Aparecendo. Então, deixa eu só selecionar aqui para ficar esses dois. O que a gente vai fazer aqui é verificar. Por exemplo, eu tenho uma fração. Vamos colocar aqui que eu tenho 1 sobre 2, tá bom? O que a gente vai verificar no nosso programa? A gente vai verificar se o denominador ele é zero. Caso o denominador seja zero, a gente vai pegar e dizer que é uma indeterminação matemática. Vai ser uma indeterminação matemática. Mas aqui, se a gente olhar, o denominador não é zero. Caso o denominador não seja zero, a gente pega e printa a fração. No caso, o resultado dela vai ser 0,5, tá bom? Aqui no caso. Mas se a gente for pegar 2 sobre 0, a gente está vendo que isso aqui é zero, a gente vai dizer que é uma indeterminação. O nosso programa vai fazer isso. Ele vai ter dois números, ele vai receber justamente dois números. Eu vou chamar de número 1. Eita, peraí. Vou chamar de N1 e N2. N1 vai ser o meu numerador e o N2 vai ser o meu denominador. Quando eu inserir o N2, eu vou checar se ele é zero ou se ele é um número diferente de zero. Se ele é diferente de zero. Caso esse número seja zero, eu vou pegar e vou printar que é uma indeterminação matemática. Caso esse número seja zero, eu vou printar que é uma indeterminação matemática. Caso ele seja diferente de zero, eu vou pegar e printar simplesmente o resultado dessa fração de N1 dividido por N2. Deu para entender agora? Ou não? Se não entender, é tranquilo, pode falar. Eu explico de novo, sem nenhum problema. Deu para entender? Entendeu? Beleza. Bom, aí agora bora lá para o nosso programa. Eu vou de novo para a apresentação para compartilhar só a guia. Bom, pessoal, já que a gente está trabalhando com dois números, eu vou colocar duas variáveis, tá? Por enquanto, bora trabalhar com uma variável do tipo float mesmo, tá bom? Eu vou ter N1, vou colocar assim, vou atribuir 0, vou colocar exatamente assim para facilitar. E o float 2, float N2, que eu também vou colocar como 0, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou inserir, por exemplo, vou colocar aqui, digite o numerador, então, barra N, e aqui eu vou botar um scanf para pegar o dado do teclado, e vou atribuir a minha variável N1, tá bom? Aqui embaixo, eu vou colocar digite o denominador, tá? Denominador, só para eu colocar o ponto e vírgula aqui. Eu vou colocar scanf, o valor que eu vou receber vai ser um float, eu vou atribuir esse valor ao N2. Até aí tranquilo, né, pessoal? Após isso, o que é que eu vou fazer? No caso, o que é que eu quero pensar? Se o N2 ele for igual a zero, eu vou dizer que é uma indeterminação. Tá? Aqui a gente pode fazer de algumas maneiras. A primeira delas é eu colocar se N2 for igual a zero, eu vou pegar e botar printf, isso é uma indeterminação matemática. Caso contrário, eu vou pegar e printar o resultado, vai ser do tipo float, e N1 dividido por N2. Vou colocar o ponto e vírgula, até aí tranquilo? Vou executar aqui, tá?
Se tiver alguma dúvida, pode falar, mesmo enquanto eu estiver executando. Ver se vai dar algum erro. Digite o numerador. Vou colocar 1. O denominador 2. Deu 0,5, tranquilo. Mas agora bora testar se eu colocar, por exemplo, 1 dividido por 0. Isso é uma indeterminação matemática, foi o que ele printou aqui. Tá bom? E a gente pode também fazer de uma outra maneira, usando a negação, por exemplo. Se n2 for diferente de 0, eu vou printar o resultado. Vou tirar isso aqui daqui. Vou printar o resultado. Caso contrário, eu vou printar aqui uma indeterminação. É a mesma lógica, a diferença é que na primeira eu disse, se n2 for igual a 0, eu vou dizer que é uma indeterminação. Caso contrário, eu vou pegar e colocar o resultado. Porque o que é caso contrário? n2 é diferente de 0. Ou seja, se n2 é igual a 0, eu printo que é indeterminação. Caso contrário, eu printo o resultado. Aqui vai fazer a mesma coisa, só que seguindo uma lógica meio diferente. O que eu estou dizendo agora é que se n2 for diferente de 0, eu printo o resultado. Caso contrário, eu digo que é uma indeterminação. Vai dar no mesmo, só mudei o modo de fazer. Vamos rodar aqui. Digite o numerador. Numerador, vou colocar 3. Denominador, denominador. Para aqui, rodar de novo. 3. O denominador, vou colocar 2, agora ele deve printar 1,5. Pronto. Agora eu vou tentar colocar como 0. O numerador vai ser 3. O denominador vai ser 0. Isso é uma indeterminação matemática. Bom, pessoal, agora nós vamos para um próximo programa. É importante que vocês tenham entendido esse, tá? Todo mundo conseguiu entender tranquilo? Que agora eu já vou pegar o próximo. E outra coisa importante de ver nesse código é que, tipo, no printf, que ele coloca o resultado, tipo, depois da vírgula ali, ele já coloca a operação que ele quer fazer, né? Tipo, essa outra forma que a gente tem de fazer. Tipo, ele poderia, sei lá, ter criado uma variável que fosse a divisão, né? O valor da divisão. Mas uma forma mais simples também de usar esse printf é a gente já colocar uma operação que a gente quer fazer, né? Depois dele, utilizando variáveis que já foram declaradas, no caso. Isso. Bom, agora deixa eu pegar aqui esse programa. A gente vai pegar um programa, a gente vai criar um programa, eu vou copiar aqui. Esse aqui tudo. A gente vai criar um programa que diferencie se um número inserido é par, ímpar ou zero. Para isso, a gente vai usar justamente aquele operador que tem o símbolo de porcentagem, isso aqui, tá? Bora começar com o mais fácil. Para identificar se um número ele é zero, a gente vai simplesmente colocar um if, tá bom? A gente vai ter aqui, trabalhar com... Deixa eu só printar de novo aqui. Tem um programa que diferencie se um número inserido é par, ímpar ou zero. Ou seja, nós estamos trabalhando com um único número, tá? E a gente vai checar se esse número ele é par, ele é ímpar ou se ele é zero. Antes de tudo, bora logo checar se ele é zero, tá bom? Porque aí é a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Primeiro vamos criar esse número, tá? Vou colocar aqui. Criar um númerozinho aqui. Eita. Começou a travar tudo. O número, colocar como 0. No início vai estar como 0, tá, pessoal? Mas eu vou colocar para a pessoa inserir um valor. Insira um valor para num. Após isso, eu vou pegar o dado e atribuir a minha variável num. Tá? Beleza? Deixa eu dar um espaçozinho aqui para ficar direitinho. Criei a minha variável, printei, insira um valor para num, depois usei aqui o scanf para pegar um valor que eu digitei do meu teclado e atribuir a minha variável num, beleza? Primeira coisa, vamos checar logo se ele
se ele é zero, se ele é nulo. Se num for igual a zero, nós vamos colocar número digitado é zero. Beleza? Porém, como é que a gente... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Que eu acho que eu caí. Acho que minha internet deu uma caída. Eu tô ouvindo de boa. Então, tá voltando agora, criança. Pronto. Tá dando para ouvir, né? Caso número. Agora, para a gente checar se ele é par, pessoal, a gente vai pensar numa coisa. O que é que faz um número ser ímpar ou um número ser par? Vocês sabem me dizer isso? O que é que faz, por exemplo, o número 2 ser par? Eu vou colocar aqui int, tá bom? Só para facilitar, eu vou colocar o número, vou botar um int. O número 2 é par porque ele não, tipo, não sobra número. Não acho sobra que é isso. número quando ele é dividido por qual valor? Sabe dizer? 2, né? Eu Exato. acho. Exato. O número justamente ele vai ser par quando o resto da divisão dele por 2 for igual a zero. Ou seja, se eu pego 2 e divido por 2, o resto dessa divisão vai ser zero. E um modo da gente fazer isso aqui na programação é colocar se o resto da divisão, assim, 2, ser igual a zero. Me corrija aí, Edu, se eu estiver colocando alguma coisa errada. Tá certíssimo. Caso isso aconteça, vou dizer o número é par. Esse else aqui que eu vou colocar, pessoal, ele vai estar... Aliás, não vou nem colocar um else agora para não confundir. Vou colocar um outro if. Caso num dividido por 2 seja diferente de zero, int f, o número é par. Ou é ímpar. Só colocar um espaçozinho aqui para ficar bonitinho. O que é que eu espero que aconteça? Se o número for igual a zero, ele vai dizer que o número digitado é zero. A gente não tem que descobrir se é par, ímpar ou zero? Então, se ele for zero, ele já vai dizer aí, checou que o número é zero. O número digitado é zero. Aqui, eu acho melhor, porque pode acontecer dele pegar, tentar dividir zero por 2. Isso aqui vai dar igual a zero. Porque pensa comigo. Isso aqui eu estou dizendo o resto da divisão do número por 2. Se eu só deixar isso aqui e eu digitar o número 0, ele vai dizer que é 0 e que é par. Eu vou executar isso aqui para vocês poderem ver. Aqui ele está checando se é 0, aqui ele está checando se é par, porque ele está vendo se o resto da divisão desse número por 2 é igual a 0, e aqui ele está checando se é ímpar, porque ele está checando se o resto dessa divisão de num por 2 é diferente de 0. Bora checar aqui. Eu vou colocar o número 1, tá? E ele diz, o número é ímpar, porque ele chegou aqui, testou se o resto dessa divisão por 2 era igual a 0, não foi, veio para cá, checou se o resto dessa divisão de num por 2 era diferente de 0. E ele checou que 1 dividido por 2, o resto era diferente de 0, beleza? Quando ele fez isso, ele printou o número é ímpar. Agora vamos colocar um valor par. Coloquei o valor 2 e ele colocou o número é par. Aqui, pessoal, até então beleza. Mas tem um erro no nosso código, que é o seguinte, se eu digitar o número 0, o que ele colocou? O número digitado é 0, o número é par. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque no nosso programa, aqui a gente só esperava que ele digitasse isso. O número digitado é 0. Vou até colocar isso aqui, isso aqui. Porém, o que é que aconteceu? Ele checou aqui, se num é igual a 0, printf, o número digitado é igual a 0. Depois ele checou, se num dividido por 2, se o resto disso é 0, print que o número é par. E pessoal, se eu dividir 0 por 2, eu vou ter o valor 0. Então o resto da divisão de 0 por 2
é zero também. Então o que é que ele fez? Ele viu que o zero, por ser zero, era um valor nulo, então é zero. E ele viu que se eu pegar zero e dividir por 2, o resto dessa divisão também é zero. Então ele pegou e disse que zero era par, porém zero é nulo. Tá, Gabs. E o que é que eu faço para corrigir isso? Aqui, por exemplo, pessoal, nas condições, a gente pode trabalhar com os operadores lógicos, por exemplo. Então, se eu tenho aqui, nessa segunda opção aqui, eu vou colocar aqui, se ele vai ser par, se o resto da divisão de num por 2 for igual a zero e se num for diferente de zero. O que é que eu estou dizendo aqui? Olha, o número ele vai ser par quando o resto da divisão desse número por 2 for igual a zero e ao mesmo tempo esse número aqui ele for diferente de zero. Porque o número zero ele é nulo. Porém, se eu pegar zero e dividir por 2, o resto disso vai ser zero. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Tem como tu repetir que eu tava meio ocupado com as coisas aqui? Tem tranquilo. O nosso código, ele identificou se o número ele é par e ele é ímpar. Até aí, então. Até aí, beleza. Porém, o que aconteceu é que quando a gente coloca o número zero, ele dá um erro. Não é um erro na compilação do programa, não é um erro na estrutura do nosso código, porém é um erro na nossa lógica programacional. A gente espera que o programa execute uma coisa, mas na realidade ele está executando outra porque tem algum erro da nossa parte, na lógica a qual o programa foi desenvolvido. Qual é esse erro? O que é que eu estava pensando em fazer? Vamos supor que você está programando e você pensou aqui, beleza, eu quero saber se um número ele vai ser par, ímpar ou se ele é zero. Zero é nulo, beleza? O que é que acontece? Para eu saber se esse número é zero, simplesmente eu posso comparar esse valor com zero, ou seja, se num for igual a zero, então é só dizer o número digitado é zero. Se ele for par, para saber se ele é par, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar o resto da divisão. Se o resto da divisão desse número por 2 for igual a zero, então ele é par. Porque se eu estou pegando um número que é par e eu divido por 2, não vai ter resto. Diferentemente do que acontece com números ímpares, que se eu pegar um número ímpar e dividir por 2, eu ainda vou ter um resto. Até aí, beleza. Se eu coloco o número 2, ele diz que é par. Se eu coloco o número 1, ele diz que é ímpar. Se eu coloco 3, ele diz que é ímpar. Se eu coloco 6, ele diz que é par. Porém, quando eu coloco o número 0, ele deveria somente dizer que o número digitado é 0. Porém, ele também está dizendo que o número digitado é par. Se você olhar aqui, ó, ele disse o número digitado é 0 e depois colocou o número é par. Isso não é verdade, beleza? Só que por que isso está acontecendo, Gabs? Para mim está parecendo que está perfeito aqui a lógica. Porém, se a gente for analisar o que acontece quando eu coloco o número 0, a gente vai encontrar um pequeno erro na estrutura desse nosso código. Quando eu coloco o número 0 aqui, esse número 0 foi atribuído à minha variável num. Ele checou se num era igual a 0 e printou isso aqui. Até então, tranquilo, tá pegando da maneira que eu queria. Porém, quando ele chegou nessa parte aqui, ó, ele pegou e disse: se eu pegar num e dividir por 2, o resto disso foi igual a 0, o número é par. Na cabeça da gente, a gente pode pensar, não, beleza, é verdade, porém isso não vale para o número 0. O que aconteceu é que quando o 0 chegou aqui, ele checou se 0 dividido por 2, se o resto disso era 0. E todos nós sabemos que 0 dividido por 2 é 0. Ou seja, o resto da divisão de 0 por 2 deu 0. Então o meu programa viu que essa condição também era verdadeira. E devido a isso, ele pegou e disse que o número também era par. O erro está justamente aqui. Porque para um número ser par, não basta somente que o resto da divisão dele por 2 seja igual a 0, mas também que esse número seja diferente de 0. Ou seja, 2 dividido por 2, o resto é 0. É par? É. Porque 2 é diferente de 0. Porém, eu não posso fazer isso com o número 0. Eu não posso pegar 0
dividir por 2, vi que o resto é zero, e dizer que esse número é par, porque ele é um número nulo, o zero é nulo. Devido a isso, a gente encontrou um erro no nosso código, um erro lógico, tá? Ele não afeta na compilação do nosso código, porém ele afeta no resultado que esse código está trazendo. Deu para entender? Agora deu para entender. Valeu. Deu para entender, né? O número ele vai ser par, não somente quando o resto da sua divisão por zero, o número ele vai ser par, não somente quando o resto da sua divisão por 2 seja igual a zero, mas também quando esse número que eu estou vendo ser par seja diferente de zero, beleza? Então, para isso, para que o programa ele não dê esse erro aqui, nós vamos colocar isso aqui, ó. Vamos usar o operador lógico i e vamos dizer que o número ele vai ser par se o resto dele por 2, o resto da divisão desse número por 2 for igual a zero, e se esse número ele for diferente de zero. Ou seja, ele vai ser nulo. Vou botar nulo aqui no lugar de zero, tá? Ele vai ser nulo quando ele for igual a zero. Ele vai ser ímpar quando o resto da divisão desse número por 2 for diferente de zero. E ele vai ser par quando o resto da divisão desse número por 2 seja igual a zero, e esse número seja diferente de zero. Agora a gente vai rodar aqui o programa, deixa eu ver se tem algum erro. Tem não. Se eu colocar aqui o valor zero agora, ele colocou o número digitado é nulo, ou seja, ele não entrou mais nessa opção aqui. Se eu rodar de novo e digitar 4, o número é par. Se eu rodar de novo e digitar 9, o número é ímpar. Se eu botar aqui ponto barra main, ele funciona? Pronto. Se eu digitar agora qualquer valor, por exemplo, 13, ele vai dizer que é ímpar. Conseguimos resolver o pequeno erro que o nosso código tinha e conseguimos criar o programa que verifica se o número é par, ímpar ou se é zero. Agora nós vamos criar o último programa, tá? Que, dado 3 números, imprimir ambos em ordem crescente. Alguém tem uma ideia de como fazer isso? Nós vamos ter 3 números, né? Vamos utilizar números inteiros. Deixa eu copiar isso aqui. Cadê a hora? Bom, vamos aqui utilizar primeiro de tudo 3 números, tá? Número 1, número 2 e número 3. Aqui, pessoal, se a gente tivesse utilizando uma determinada estrutura chamada repetição, ciclos, estruturas de repetição, facilitaria o nosso trabalho caso fosse algo muito grande, tá? Porém, como é algo menor, a gente consegue fazer isso tranquilo. Antes de tudo, antes de fazer com 3, vamos testar com 2 números, tá? Com 2 números, eu vou criar também uma outra variável. Essa variável eu vou chamar de, isso aqui para facilitar o entendimento, tá? Eu vou chamar de maior, tá? Vou colocar tudo como 0. Maior eu vou colocar também como 0. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui? Digite 2 números. Eu vou colocar aqui para justamente ele atribuir esses números. O primeiro vai ser para o número 1, no 1. E o segundo vai ser para 2. O que é que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou checar se no 1 ele é maior do que no 2. Caso isso aconteça, maior, a minha variável, vai receber o valor de no 1.
Caso contrário, a D maior vai receber o valor de num 2. Até aí deu para entender, pessoal? Até aí deu para entender? Primeira coisa que nós vamos fazer nesse programa é primeiro printar o maior número, tá bom? Deu para entender? Deu. Bom. Antes de printar em ordem crescente, vamos primeiro printar o maior número. Em tudo que a gente fez isso, a gente pode colocar o maior número é, vou colocar assim, e aqui eu vou colocar maior. Vou colocar aqui entre vírgulas, então uma coisa aqui. Eu vou ter que dar uma aceleradinha, tá, pessoal, por causa do imprevisto aqui. Vou colocar aqui e vou printar o maior valor, tá bom? O que é que eu fiz? Eu tenho dois números, chequei se um era maior do que o outro. Se esse valor no 1 é maior do que no 2, eu vou atribuir ele à variável maior, tá? Caso contrário, eu vou atribuir a minha variável maior, ela vai receber o valor de num 2. E aí eu vou printar o maior número, tá bom? Vamos rodar aqui, deixa eu ver se eu coloquei tudo certinho. Digite dois números. Vou colocar o número 5 e o número 3. E ele acabou de dizer, o maior número é 5. Vou colocar agora o número 2 e o número 1. Ele disse que era 2. Deixa eu fazer um exemplo em que eu coloque o primeiro como menor. Vou colocar aqui o número 1 e o número 5. Ele disse que o maior número é 5. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Edu, eu vou te pedir um favor. Eu vou te pedir para eu vou fazer o exemplo aqui em ordem crescente com 2, mas vou precisar dar uma saída rápida, velho. Por causa de um negócio aqui. Aí eu vou pedir para tu, se tu for dar mais algum exemplo, aí tu coloca, vê se... Tranquilo. Tranquilo? Pronto, pessoal. Eu vou colocar aqui. E aqui, basicamente, a gente já tem o maior valor. A gente pode checar aqui o menor valor também, tá? Para checar o menor valor, nós vamos criar uma variável chamada menor. E essa variável, eu vou atribuir um valor bem grande a ela. Esse aqui. Tá? E o que é que eu vou fazer? Aqui, eu chequei qual era o maior valor. Agora, eu vou checar qual é o menor valor. Certo? Se num for menor que a minha variável menor vai receber o valor de num 1. Depois disso, eu vou checar com num 2. Se num 2 for menor que a minha variável menor vai receber o valor de num 2. Aqui eu já sei qual é o maior valor. Agora eu estou checando qual é o menor valor, tá bom? Por que, Gabs? Vê, eu atribuí um valor bem grande à minha variável menor, tá? Vou colocar até aqui embaixo. Beleza, coloquei esse valor bem grande. Eu estou checando se meu no 1 ele vai ser menor do que esse valor grande aqui. E realmente é, porque nós estamos trabalhando com valores pequenos, tá? Vamos nos limitar aqui a valores, vamos supor, até 1000, tá bom? Obviamente, pessoal, que essa medida aqui que eu estou tomando é considerando que esses valores não vão passar desse valor grande aqui, tá bom? Então vamos considerar que estamos trabalhando, por exemplo, de 0 a 1000, para facilitar, tá? Aqui, por exemplo, nós temos, se no 1 for menor que a minha variável menor, ou seja, for menor que esse valor aqui, a minha variável menor vai receber o valor de no 1. Vamos supor que eu vim aqui e coloquei o valor 5. No 1 vale 5. Vamos supor aqui, nesse exemplo aqui, no 1 vale 1 e no 2 vale 5. Quando ele chega aqui, ele checa. No 1 é menor do que a minha variável menor,
ou seja, do que esse valor aqui, é óbvio que é, 1 é muito menor do que esse aqui. Então ele pegou e disse que minha variável menor vai receber o valor de num1, ou seja, minha variável menor vai receber o valor 1. Depois ele checa o valor de num2, porque nós estamos trabalhando com dois valores. Num2, que vale 5, é menor do que a minha variável menor. A partir daqui, minha variável menor está valendo 1. Então ele checa aqui se 5 é menor que 1. Isso aqui é falso. Ou seja, ele não realiza essa operação de atribuir à variável menor o valor de num2, pula para a próxima parte do código, que vai ser printar o maior valor, e agora eu vou colocar para ele também printar o menor valor. O menor número é menor. Vou ter que rodar, ver se está tudo certo. Digite dois números. Digitar 1 e 5 de novo. O maior número é 5, o menor número é 1. Tá dando para entender, pessoal? Deu para entender até aí? Deu para entender tranquilo? Opa. Se alguém não tiver entendido algo, pode falar, viu, gente? Por favor. Meu Deus, quanta formiga. Eu botei um copo de achocolatado do meu lado, encheu de formiga. Meu Deus! Mas deu para entender, não foi, pessoal? Tu vai querer mostrar algum outro exemplo, Edu? Não, esse era o último. Esse era o último. Então acho que dá para se despedir antes de eu ir embora. Deixa eu só colocar esse copo na cozinha, porque lotou meu quarto de formiga. Calma aí, já volto. Me aguardem. Voltei. Imprevistos que só acontecem comigo. Mas bom, pessoal. Foi isso então. Foi esse último código, não foi? Pronto, pessoal. Acho que por hoje é isso, tá bom? Agradecer a presença de todos aí que puderam participar. A gente entende que tem pessoas que, devido ao horário, talvez não consigam participar, mas a gente agradece de verdade a presença de vocês. É muito importante para a gente isso. A gente gosta muito de poder ensinar para vocês. A gente espera que vocês tenham entendido. E. Oi? Em relação à gravação. Essa gravação ela vai ser disponibilizada, Edu? Vai sim, O vai ser pessoal poder assistir, vai disponibilizada. ser. A gente vai disponibilizar ela posteriormente, depois de processar os vídeos tudo direitinho. Pronto. Qualquer coisa a gente passa para a Lara passa para o coordenador, né? Uhum. Pronto, Pode pessoal. ficar Então vai tranquilo em sim ser relação a isso. disponibilizado, tá bom? Mas eu acredito que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Revisem revisem os conteúdos, tá? Estudem bastante. Felipe, hoje foi a última palestra, o último dia de palestra. A gente falou até as estruturas condicionais do programa, tá bom? Poxa, obrigado, de verdade. E eu acredito que o pessoal quer falar aí também, Edu, André, mas da minha parte eu agradeço de verdade, agradeço aí pelos elogios, vocês ensinaram muito bem, obrigado, de verdade mesmo. A gente que agradece a presença de vocês aí, e a gente espera de verdade que vocês tenham gostado e que tenham podido absorver os conteúdos que foram ministrados, tá bom? E aí, Edu, André, tem uma coisa para falar? Eu sei que Edu nesse momento está chorando muito. Não, rapaz, Meu Deus, eu muita também, formiga. igualmente a Gabriel, eu também fico muito feliz de estar aqui, ensinando para vocês, tentando passar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu na faculdade, né? E como a gente tinha falado, né, no dia anterior, algumas pessoas vão ser selecionadas acredito que pelo coordenador de vocês, para poder participar do curso completo, curso intensivo do Programa Alto de Linguagem C, e vão ter a oportunidade de aprender junto com os próprios alunos da Universidade de Pernambuco, certo?
Lá no curso, a gente, até pela questão do tempo também, e pela extensão, a gente tem a possibilidade de ensinar muito mais coisa, certo? Vocês vão aprender desde o básico até o avançado dessa linguagem de programação. E, assim, vai ser uma bagagem de conhecimento muito importante, não só para quem necessariamente quer cursar engenharia ou algum outro curso de programação, até porque hoje em dia a tecnologia ela está em tudo e todo profissional, na minha opinião pelo menos, eu acredito que ele necessita saber, tem que seja um pouco de programação, porque isso já diferencia ele bastante no mercado, tá entendendo? Então é algo muito importante que todo mundo deveria aprender. Felipe, lá seria presencial, porém teve uma nota da universidade de que o primeiro mês de aula vai ser EAD. Eles colocaram que o primeiro mês de aula vai ser EAD. Então, devido a isso, o programa alto vai seguir as diretrizes da UPE, tá bom? Devido a isso, a gente vai ter, durante o primeiro mês, né? Porque o programa alto ele conta com 9 aulas, tá? O curso intensivo são 9 aulas. Isso em 5 semanas. Na primeira semana eu tenho uma aula, nas outras 4 eu vou ter 2 aulas por semana. E a gente vai ter que seguir a modalidade EAD, entendeu? Por causa justamente da nota que foi emitida pela UPE. A gente não sabe realmente se só vai durar um mês ou se terá uma duração maior, dependendo da situação, né? Porque a gente sabe que vai ter. A gente sabe que não foi permitido o carnaval assim na questão dos blocos abertos, né? Mas tem os clubes de carnaval, tudinho, e aí sempre tem um aumento, sabe, assim, da quantidade de casos. E aí a gente está seguindo as diretrizes da UPE, beleza? Perfeito. Nem queria, né? E aí, Gabriel, queria tua apresentação Eita. só para eu colocar uma mais bonitinha, que a gente tira um print e Eita. a gente tá falando Eita. bonito. Cadê Edu que não liga a câmera? Ele tá com vergonha de ofuscar a beleza da Nada, nossa rapaz. beleza. Queria eu Ele poder me é, apresentar de uma forma correta, né? O ele problema é é tímido, ele é porque, tímido. como eu tô gravando aqui, a minha câmera, por algum motivo, ela fica indisponível. Aí eu não Ele grava consigo no ligar. banheiro, pessoal. Mentira, gente. Pois Ele é. grava no banheiro as aulas. Aproveita e eu vou fazer um marketing aqui do programa que siga a gente lá no. Caramba, cadê? No Instagram. No Instagram, que eu não sei o nome. Coloca aqui, calma. Eu ia clicar no link, mas é. Arroba. Promote Político. Aí vocês sigam lá. Vai ser top. Se inscreva no canal também. Não, a gente não tem canal. Brincadeira. Ainda não, né? Pois Mas é. tudo Ainda bem. não. Eu só Olha, eu comecei. percebi aqui, gente, que Gabriel não cumpriu a missão dele toda, não, sabe? O programa dele ficou incompleto. Era pra ser 3 números, rapaz. Foi? Eita, poxa, mesmo. É Mas isso, agora o eu vou cara ter quer que ir vazar, embora. bicho. Foi mal. Mas, Foi mal, rapaz. pessoal. Tudo Foi bem, tudo mal, foi bem. mal. Eu esqueci. Sem E eu ainda te problema. perguntei, meu, disse, era isso, né, Edu? Eu disse, não, o último programa é esse. Aí eu fiquei olhando assim pro programa, tá bom. Queres Aí terminar, André? acabou, né? Porque eu tô gravando Oi? aqui aí fica meio complicado eu ficar mudando de aba. Mas qualquer coisa. Qualquer coisa eu posso gravar um vídeo por fora e disponibiliza junto, pode ser? Não, rapaz, a gente já terminar a aula aqui. Ainda tem tempo. 10 minutinhos. Eu tenho que sair, homem. Não, Meu tudo Deus. bem, rapaz. Pode ir, vai lá. Pronto, pessoal, vou ter que sair de verdade. Então, peço de verdade aí vocês, agradeço de verdade, agradeço muito, muito pela presença. E é isso, pessoal. Era bom tirar uma foto, né? Se vocês pudessem ligar a câmera, não tem como não vocês ligarem a câmera, não. Nem pra deixar o dedinho assim. Pra gente tirar uma foto aqui, um print legalzinho e tal. Liguem a câmera, pô. Não mata, não. Só se fosse Edu com a câmera ligada, mas. Mas, rapaz. Boa. Cadê o que o pessoal tá colocando? Liga aí a câmera, pô. Vai. Pix de 50 centavos pra quem ligar. Bota só o dedinho assim, pô, na câmera assim, só pra dizer que. Vá, meu irmão, liga a câmera aí. Mata. Olha o dedinho, cadê? Mais gente com o dedinho aí. Pessoal, cadê o dedinho, pessoal? Só o dedinho assim. Gabriel, cadê? Vai.
Peraí que tá aparecendo o outro. Aí, apareceu. Tirar o print aqui. Pronto, foi. Show. Pronto, eu só vou ter que me ausentar. Brigadão. Tchau, tchau. Boa palestra aí pra vocês, André e Edu, se forem falar mais alguma coisa. Brigadão de coração. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou ter Tchau. que ir também, porque eu tenho que me organizar pra ir pra escola, senão eu vou chegar atrasada. Sem Eita. problema, rapaz. Realmente. Tá certíssimo. Mas eu amei a aula. Obrigado. Obrigada. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu. Então, todo mundo vai ter que vazar, né? Eita, pronto, acabou. Sem problema, então, já que só foi a gente, a gente pode terminar a aula aqui, né? Tranquilo. Isso. Eu vou. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Queres apresentar, André? Ou eu troco o diabo aqui? Se tu conseguir apresentar, pode ser. Tranquilo, então. Vamos lá. Working, ok. Deixa eu ver se ele tá mostrando aqui. Tá mostrando. Ok. Deixa eu só aumentar aqui porque eu acho que tá muito pequeno. Não ligue, pessoal, tá? Pra essa quantidade de abas que eu tenho aqui. É porque eu faço várias. tu Eu ainda tenho não- o péssimo ainda costume não de tá fazer apresentando várias nada. coisas ao mesmo tempo, tá bom, gente? Ok, vamos lá. Edu? Oi? Ainda não tá apresentando aqui, não. Ah, não, mas é porque eu tô gravando minha tela. Ah, sim. Beleza. Pronto. Mas deixa eu só apresentar aí pra tu ver o que eu tô fazendo também. Acho que é essa aqui, é essa aqui. Tá conseguindo ver direitinho aí? Pronto, show. Boa. Pronto, pessoal. Deixa eu só pegar o programa. Qual era o nome dele? Programa 3. Cadê? Tens ele aí, André? Programa 2, programa 3 aqui. Dado 3 números. Cadê? Dado 3 números. Imprime ambos em ordem crescente. Boa, vamos lá. Bom, gente, como o Gabs tinha mostrado, como o Gabriel tinha mostrado, aquela era uma forma de implementação do código para poder fazer o programa funcionar com dois algarismos, certo? Com dois números inseridos, com dois dados. Quando você passa a ter três dados, a coisa já fica um pouco mais complicada e a gente utiliza um algoritmo assim que de cara ele parece ser, ele não só parece, também é um pouquinho mais complexo, mas se prestar atenção direitinho dá para entender, certo? Então vamos lá. É até bom que no vídeo a gente consegue dar replay, né? Então qualquer coisa que você não tenha entendido de primeiro, seria só no caso você voltar atrás e conseguir, né? Enfim, a gente vai primeiro declarar três variáveis. Vou chamar elas de num1, vou zerar elas. Pronto. Aí eu vou fazer um num2 e um num3, certo? Vou imprimir na tela, pedir para o usuário digitar os três números. Printf digite o número 1. Número 1 não. O primeiro número. Vai. Scanf. %d. E comercial. Num. Certo? Vou só copiar aqui para poder facilitar. Agora eu vou fazer para o segundo número. Eu tenho aqui o num2 e eu vou fazer também para o terceiro. E aqui eu tenho o num3, certo? Deixa eu só baixar aqui mais um pouquinho. Tá dando para ver direitinho, André? A tela tá muito pequena. Tá bom, A letra tá bom aí. tá legível, então tá bom. Cara, apesar que não adianta nem perguntar porque eu não tô
gravando outra tela, né? Então, enfim. Pronto. Então agora a gente vai começar a própria estrutura condicional, né? A gente tem aqui, o if, e a gente vai fazer da seguinte forma. Assim, além disso, eu também vou declarar aqui uma variável auxiliar. Geralmente, quando eu estou programando, eu costumo chamar ela de AUX, certo? AUX. E ela vai começar zerada também. Ok. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu primeiro vou verificar a condição caso num1 seja maior do que num2, certo? Caso isso aqui seja verdadeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha variável auxiliar, certo? Na verdade, ela tem que ser declarada aqui dentro, certo? Beleza. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a variável c, a variável num2, e vou dizer que ela é igual a num1. Só que, como ela está declarada aqui dentro, certo? Eu não vou mais precisar necessariamente zerar ela. Eu posso já declarar ela direto, atribuindo ela a outro valor. Então, eu vou dizer que auxiliar, ela vale num2, certo? Aqui, o que foi que eu fiz até esse momento? Eu criei uma variável auxiliar, certo? E eu disse que o valor dela seria o mesmo valor da variável num2. Depois eu peguei o valor da variável num2 e eu atribuí a ela o valor da variável num1. Ou seja, até agora eu basicamente quase troquei os valores dela. Eu vou trocar nesse momento. O num1 vai ser igual a auxiliar. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu utilizei essa variável auxiliar para trocar o valor dessas duas variáveis. A partir desse momento, a num2 ela vale a num1 e num1 vale num2, certo? Porque auxiliar vale num2. Até aí tudo bem? Acredito que sim. Até porque não tem como ninguém me responder de volta, né? Ter um feedback. Opa, alguém entrou aqui, foi? Opa. Opa, Eu vim ver se dava pra ensinar ainda alguma coisinha do meio. Bicho, mãe esqueceu, velho. O cartão dela do banco aqui, pô. E ela tá no banco com o Gabi, bagulho, estou ela não gravando fez aqui nada ainda, pra viu? dar. Foi mal. Tranquilo, meu querido. Fique tranquilo. Sério que tá gravando? Uhum, tá gravando. Pronto. Agora, basicamente, eu vou repetir a mesma sintaxe aqui para baixo, certo? Então, primeiro eu vou pegar aqui e vou colar aqui. E também eu queria pedir para Gabriel... não, já mudou. Boa. Então tá tudo certo. Beleza. E eu também vou fazer a mesma coisa para essa última aqui. Então, eu vou pegar essa aqui. Ok. E a única coisa que vai mudar aqui, que eu percebi que eu troquei as ordens, certo? Esse aqui eu comecei fazendo, mas na verdade era o do meu. Aqui era para ser o num3. Eu vou primeiro terminar de criar o programa, certo, pessoal? E depois eu explico direitinho como é que ele funciona. Então, aqui primeiro vai ser o num3. Aqui vai ser o num2, beleza, certinho. E aqui vai ser o num2. E aqui vai ser o num3, certo? Então agora, aqui embaixo eu vou colocar o num3, certo? Aí o num3, vou pegar o num2 e o num2 vai pegar o num3, certo? Aqui tá certinho. Tá certinho. E aqui em cima vai ser num3. Aqui num3. Certo. Pronto, pessoal. Basicamente, o que foi que eu fiz aqui? Eu vou escrever, no caso,
inserir os dados em cada uma dessas variáveis, no 1, no 2, no 3, os três números que eu vou digitar no teclado, certo? Que é a entrada padrão do usuário. E aqui dentro eu vou querer que esse programa, eu nem cheguei a colocar aqui, não foi? E agora nem dá mais. Deixa eu colocar aqui em cima. Porcento, aqui, beleza. Dado 3 números. Imprimir na tela em ordem crescente. Beleza. Então eu vou ter esses três números. Primeira coisa que eu vou fazer é comparar o número 1 com o número 3, certo? Caso o número 1 ele seja maior que o número 3 e eu quero que essa ordem ela seja crescente, então automaticamente o no 3 tem que passar para frente, certo? Ele tem que ir para frente do no 1. Então, eu vou trocar os dois valores de no 1 com no 3, certo? Então, para isso eu vou utilizar a auxiliar aqui. Aí eu vou fazer da seguinte forma. O auxiliar vai receber o valor da variável do número 3. Depois, a variável do número 3 vai receber o valor do número 1. E o número 1 vai receber o valor de auxiliar, que era o número 3. Beleza? Então, dessa forma, eu consegui trocar aqui os dois valores. Depois, eu vou fazer uma outra verificação, caso o número 1 ele seja maior que o número 2. Novamente, como eu quero em ordem crescente, então se o número 1 ele for maior que o número 2, ambos vão precisar trocar. Então, eu vou trocá-los novamente. O número 1 vai valer o número 2. A variável auxiliar ela vai valer o número 2. E o número 2 vai valer o número 1. Depois o número 1 vai valer auxiliar. E a mesma coisa eu vou fazer para o número 2 em relação ao número 3. Dessa forma, eu consigo cobrir todas as três hipóteses e fazer com que, no final, a organização da sequência ela fique sendo do menor para o maior. Tá entendendo? Então, eu poderia chegar aqui e fazer um printf. Certo? Primeiro número, %d, no 1. Segundo número, %d, no 2. Terceiro número, %p, no 3. Boa. Deixa eu ver aqui, tá certinho. Beleza. Eu vou rodar agora esse código e vou ver se ele tem algum erro. Calma lá. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Eu tô achando que ela tá muito grande, tô ficando sem espaço. Ok, vamos lá. Digita o primeiro número. Vamos ver. O primeiro número vai ser 5. O segundo número vai ser 7. E o terceiro número vai ser, não sei, 10. Pronto. E agora eu imprimi os três números em ordem crescente. Ou seja, o primeiro número é o 5, o segundo número é o 7 e o terceiro número é o 10. Deixa eu dar um /main. Eu vou executar esse programa novamente. Na verdade é bom eu primeiro limpar a tela, né? Pronto. Dessa vez eu vou digitar em outra ordem e com outros números aleatórios. Vou fazer 1, depois 9 e agora 5, certo? E novamente vocês podem ver que o programa ele reorganizou todos os números em ordem crescente. Dessa forma ficou o primeiro sendo 1, o segundo o 5 e o terceiro o 9. Só que dessa forma vocês percebem que eu estou tendo que reutilizar a função printf várias vezes, certo? Para cada um dos números que eu quero imprimir na tela. Eu poderia fazer isso de outra forma. Em vez de eu utilizar um printf para cada número, eu vou utilizar só um printf para todos os três números.
dessa forma. Eu vou dizer que o conteúdo que ele vai imprimir na tela vai ser a sequência certo? Aqui eu vou ter 1% D, 2% D, 3% D, certo? Cada porcento D desse, que é o especificador de formato, se a gente está trabalhando com variáveis do tipo inteiro, a gente tem que utilizar o porcento D, que é referente ao dígito, ou a gente também pode utilizar o porcento I, que é referente ao próprio tipo de dado inteiro. Tanto faz, tá bom, pessoal? Eu vou utilizar o porcento D porque eu já estava utilizando antes e é bom porque fica padronizado. Então a gente tem aqui o número 1, o num2 e o num3, certo? Então vamos lá. Vamos executar o código aqui novamente. Vamos colocar aqui 7, depois 1, 12 e agora 8. Pronto. Ele imprimiu aqui na tela e a gente pode ver que a sequência em ordem crescente é 7, 8 e 12, como eu tinha digitado. Então, bom, pessoal, esse foi o último programa que a gente... Deixa eu diminuir aqui um pouco na tela. Esse foi o último programa que a gente tinha para mostrar hoje, certo? Novamente, a gente se despediu a segunda vez. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa breve palestra que a gente fez. Nós gostaríamos de passar mais para vocês, de ensinar muito mais coisas, mas pelo fato do tempo e por outros motivos, não é nos permitido, tá entendendo? Então, infelizmente, nós temos que nos despedir por aqui, mas aos que foram selecionados, eu desejo meus parabéns e eu também desejo boas-vindas ao Programa Alto, certo? E acredito que seja isso, pessoal. André, tu tens alguma coisa a falar, a acrescentar? É só agradecer a todo mundo pela participação, né? Quem pôde estar aí assistindo às aulas e até mesmo a gravação e estar praticando um pouco desse conteúdo que a gente praticamente não vê na escola, né? Mas é algo que é muito importante na nossa vida, assim, logo depois para um possível trabalho, enfim, uma profissão. Então, é algo que é muito importante para vocês, né? Então, só agradecer a todo mundo e é isso. Então tá certo. Tchau, tchau, pessoal.